A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, feriado nacional, dia de Tiradentes, que Deus possa iluminar a mente e dar vitória a todos os nossos amigos e irmãos na manhã deste dia. Gostaria de trazer aqui uma meditação, uma ilustração, para que nós possamos meditar, colocar em prática aquilo que nós nesta manhã temos de Deus para aprendermos através da sua palavra, com base em Daniel capítulo 5, versículo de número 18 ao versículo de número 30, você pode ler em casa, pode ver na Bíblia Sagrada como um texto áureo, Daniel capítulo 5, versículo 18 ao versículo 30. Mas eu gostaria de meditar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, a parte C, que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão o tema: Deus exalta os humildes. E tirar desse tema um subtema: a grandeza da humildade. Com base na história de Daniel, ele foi um dos grandes profetas da nação de Israel. Daniel está no mesmo patamar de Moisés, Ezequiel, Jeremias. Até hoje, o livro de Daniel é um dos livros mais lidos, não somente por pessoas cristãs, como também por pessoas que não são cristãos. Há um profundo sentimento escatológico no livro de Daniel. Há uma veracidade escatológica tão grande para os últimos acontecimentos que estão acontecendo na época em que nós estamos vivendo, dentro das Sagradas Escrituras escritas por Daniel. Então a história de Daniel é uma história tão linda de se ler, de se observar, de se analisar, né? Tiramos tantas lições bonitas da história de Daniel, tiramos lições preciosas para aplicar na nossa vida da história de Daniel. Então Daniel, ele sempre me surpreendeu na sua história, desde jovem. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele determinou no seu coração não se contaminar, mesmo estando em terras pagãs, mesmo estando em uma outra nação, em um outro povo que não reconhecia o Deus de Israel, que cultuava a outros deuses, a deuses estranhos. Mas Daniel, ele determinou no seu coração não se contaminar com essas práticas. Então, Daniel, ele foi um grande adorador. Ele cultivou uma amizade sincera, muito profunda, com os outros homens fiéis a Deus. Mesmo quando chamado pelo grande rei Nabucodonosor para interpretar os significados dos seus sonhos, ele continuou sendo o mesmo. Olha só. O humilde servo do Senhor continuou sendo o profeta Daniel. Mesmo sendo chamado pela maior autoridade da nação onde ele estava, ele continuou sendo humilde. Ele poderia se ensoberbecer, ele poderia se exaltar. Opa, o rei Nabucodonosor, a maior potência da época, o rei estava chamando ele para interpretar os seus sonhos, aquilo que estava perturbando no seu coração. Mas Daniel continuou sendo humilde, acreditando em Deus e sabendo que Deus era poderoso para revelar para ele. E não mesmo ele mesmo tinha esse poder, mas Deus que estava nele tinha o poder de revelar os sonhos do rei Nabucodonosor. Talvez as pessoas hoje se exaltam demais,
Muitas pessoas hoje não recebem de Deus porque se acham alguma coisa. Às vezes muitos estão se achando melhores do que Deus, melhores do que a sua palavra. Nós não fazemos nada se Deus não permitir. Nós só somos alguma coisa porque Deus nos amou primeiro. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Deus nos amou, nos escolheu, nos santificou, nos trouxe ali da lama do pecado, da sarjeta do pecado, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que hoje nós pudéssemos ter identidade cristã, para que hoje nós pudéssemos ser lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Mas nós não somos nada, somos apenas pó e cinza, servos do Senhor. Quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem engrandece é Ele. Importa, como nos diz a Bíblia, que Ele cresça e que nós diminuamos. A obra é de Deus. Quem faz a obra somos nós, mas por intervenção dEle, por permissão dEle. Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele permite que nós façamos a sua obra. Então, a injeção de ânimo vem de lá, da sua palavra. O poder vem de lá, do Senhor. A glória vem de lá, vem de Deus. É Ele que opera. Nós somos arautos, somos instrumentos, nós somos o canal de Deus na terra. Somos embaixadores de Cristo. Assim como Daniel, quando estava lá em Babilônia, ele se tornou o embaixador de Cristo, o embaixador de Deus, do Deus de Israel, naquela nação. E quando ele foi chamado para interpretar os sonhos de Nabucodonosor, Deus foi com ele. Glória a Deus por isso. Porque Deus é com aqueles que são humildes. A Bíblia nos diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Não se orgulhe, porque é Deus que faz. Se você tem alguma coisa, é porque Deus permitiu. Se você sabe de alguma coisa, é porque Deus tem te dado inteligência, sabedoria. Ele tem te dado fôlego de vida. Ele tem te dado saúde para você conquistar. Então a sabedoria vem de Deus. A maior sabedoria do homem, a maior inteligência do homem para Deus é loucura. Então, não se ensoberbeça na sua inteligência, na sua sabedoria. Porque a inteligência do homem e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então Deus ensoberbece aqueles que se acham algo. Quando nós chegamos a Deus com o coração cheio, se achando autossuficiente, Deus não nos ouve. Deus não se revela a nós. Deus não nos usa na sua obra. Mas quando nós somos dependentes de Deus, dependentes da sua ação, dependentes do seu agir, quando nós nos colocamos como humildes diante do Senhor, como vasos vazios, nós possamos nos esvaziar do orgulho, nos esvaziar da vanglória, nos esvaziar de tudo isso que nos engrandece, para que nós possamos ser cheios de Deus, ou seja, para que nós possamos ser cheios, nós temos que nos esvaziar primeiro. Glória a Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa lhe usar como usou o profeta Daniel na nação. Lá na Babilônia, Deus exaltou Daniel porque ele se humilhou. Deus exaltou Daniel porque ele não se contaminou com o mundo, com o pecado. Não se contamine, não venda a sua glória, não venda aquilo que Deus tem lhe dado, não venda aquilo que Deus tem te entregado, não entregue, não dá para ninguém aquilo que Deus te deu, te entregou. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a todos nesta manhã. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.